Bem-vindos ao Conversa com Inteligência, o canal para quem busca liderança, crescimento e alta performance. Eu sou Vinícius Meyer, especialista em desenvolvimento e liderança, e aqui você encontrará insights poderosos para desbloquear o seu potencial e se destacar em tudo que faz. Hoje, no nosso podcast especial do Dia das Mães, a convidada de hoje é daquelas mulheres que a gente admira de cara. Mãe, esposa e empreendedora. E ainda encontra tempo e propósito para transformar o mundo à sua volta. Criadora do projeto Casa e Alma, ela uniu a sua paixão pela arquitetura com o coaching de bem-estar para ajudar outras mulheres a reencontrarem equilíbrio entre o lar e o coração. Com uma linguagem leve e divertida e cheia de afeto, ela mostra que cuidar da casa também é um caminho de autocuidado. Seu trabalho inspira a viver com mais propósito, beleza e aconchego, porque quando a gente organiza o espaço, a alma também floresce. Seja muito bem-vindo ao podcast, Suzane. Obrigada. Olha, assim, com essa introdução, eu vou começar a chorar daqui a pouco. Calma, deixa para mais tarde e poder correr realmente do podcast, para poder se emocionar e trazer realmente todo esse espírito, toda essa alma que realmente uma casa pretende ter e pode ter. Então, antes de avançarmos também, fala um pouco sobre onde você pode ser encontrada, as suas mídias sociais. Ok. Por enquanto, eu estou só no Instagram e no Facebook, no @casa.e.alma. Lá vocês podem encontrar várias coisas, dicas de como já dar o primeiro passo para a sua casa se tornar um verdadeiro lar, com mais aconchego, mais carinho, mais acolhimento. E mais para frente teremos outras coisinhas. Opa, então deixa essas coisinhas surpresas para o final. Tá bem. Então, vamos lá. O que primeiro te despertou para essa conexão entre casa e alma? Foi um estalo ou realmente foi uma jornada até lá chegar? Foi mesmo uma jornada. Sendo arquiteta, por vários anos fui acompanhando tendências de decoração e percebi mais recentemente que eu poderia decorar e fazer uma casa ficar bonita, mas não necessariamente ela tinha a personalidade de quem morava. E não necessariamente a pessoa se sentia realmente em casa quando estava na sua própria casa. Então, percebi que as tendências faziam casas bonitas, mas não as transformavam em lar. Só habitava a casa, na verdade, né? Era um espaço, Sim. um quadrado que pinta algumas paredes, pendura um quadro e pronto. E acaba que às vezes torna-se muito distante do que a pessoa é. De repente a pessoa, o cliente, a dona daquele espaço, gosta de coisinhas de crochê e não sei o quê, mas quando a gente entrega um projeto, não necessariamente a gente vai chegar tão profundo nisso. E a pessoa vai morar numa casa bege ou numa casa cinza, acompanhando as tendências, e ela vai acabar se sentindo não pertencente àquele espaço. Então, eu comecei a perceber isso na nossa própria casa, que às vezes parecia que estava vazia e estava precisando de alguma coisa. E ainda tem a questão do imigrar, de sair de um país com 6 malas e começar tudo do novo, tudo do zero. Eu percebi que a gente fez várias decorações em casa e ainda assim, para mim, estava sempre a faltar alguma coisa. Um detalhezinho, uma coisa que nos remetesse assim à casa da avó, à casa da tia, uma coisa mais que traz acolhimento à nossa alma. E é interessante porque das primeiras casas que nós moramos aqui eram basicamente apartamentos já mobiliados ou Airbnb. Então é interessante porque alguns elementos foram colocados pela casa, ou seja, a casa já possuía mobílias, né? Já possuía a mobília do proprietário, mas ainda colocou alguma das coisas que nós trouxemos para realmente dar um pouco mais da nossa cara naquela casa, né? Sim, isso a gente conseguiu com um porta-retrato, que era o que a gente conseguia naquele momento, né? A gente ainda não tinha tempo aqui para comprar objetos de decoração, coisas que para nós teria um visual mais afetivo, para você olhar e sentir saudade das suas avós, né? Das pessoas da família. Mas sim, fizemos aquilo que podíamos. Tiveram casos em que eu tive que esconder
alguns objetos porque aquilo não correspondia mesmo. Não tinha nada a ver com a gente. Só de entrar já assustava. Né? Pois, mas de qualquer forma a gente sempre foi dando um jeitinho. Mas agora a gente está mais... Estou mais aprofundada nisso, em querer uma casa que nos acolha mais e não só uma casa onde a gente vive. E vai muito também da questão de ser casas alugadas. Tem a coisa de, é alugado, não posso fazer muita coisa. Então a gente passa um tempo vivendo num espaço sem viver no nosso próprio lar. A gente usa aquele espaço, mas não vive aquele espaço. Então, na tua visão, o que a casa precisa ter para ser verdadeiramente um refúgio da alma? Isso vai depender muito de pessoa para pessoa, mas são objetos que nos remetam à nossa história, à nossa família, nossos amigos, viagens que fizemos, coisas que a gente vai buscar lá nas nossas memórias e são esses objetos que nos fazem voltar a esses momentos ou a essas pessoas quando a gente olha e pronto. A gente precisa se sentir mesmo acolhido na casa. Muito memória afetiva até, né? Sim. A memória afetiva eu acho que é fundamental. A gente tá num lugar que a gente se sente bem e... Você tem a vontade de voltar e de não sair? Sem dúvida. É o que eu falo pra você. Agora a gente está criando uma casa que tá tão boa que sair se torna mais complicado. Mesmo morando num país seguro, ir pra rua não tem nenhum problema de sair aqui à noite e passear. Né? Mas de toda forma o estar dentro de casa, trazer os amigos dentro de casa, cara, por ser realmente muito bom e isso sim é o refúgio não só da alma como do próprio corpo, né? Então a gente relaxa, onde descansa, onde a cabeça melhora, alivia. Sim, e de certa forma nós sempre fomos assim quase mineiros nessa coisa de querer ter sempre o povo em torno de uma mesa e perto da cozinha e comer o dia inteiro e falar o dia inteiro. Isso já é nosso desde sempre. Mas aqui, então, que nós estamos formando uma família com os amigos que vêm, com os amigos que a gente passa a ter aqui, isso se torna ainda mais importante e mais especial. Essa coisa de ter uma casa que é acolhedora para nós que vivemos e para quem nós recebemos. Muito bem. E você fala muito com mulheres sobrecarregadas. Isso. Qual foi o momento em que você mesmo se sentiu peso? Tá? E como fez essa virada de chave, né? De perceber como você pode tratar melhor, como você consegue olhar para aquilo melhor e como você consegue aconselhar a outras mulheres que passam pelo mesmo, consigam ter também menos peso para poder carregar, ou carregar a vida com menos peso. Sim, vou dizer que enquanto mulher nós passamos por isso. Todas as meninas que estiverem vendo vão saber disso. A gente passa por momentos assim ao longo da nossa vida. Mas eu acho que a coisa do tentar viver de forma mais leve é um exercício diário, porque as coisas vão nos atropelando. Nós temos que ser mãe, ser profissionais, ser esposa, ser filhas, tudo junto. E a gente está sempre rodando pratinhos e tentando fazer com que eles não caiam, mas eles estão sempre caindo porque não tem jeito. Muita coisa. Então, a coisa na realidade esse conceito tem um nome, é o slow living. É uma coisa de viver mais presencialmente, menos no automático, é viver cada momento e saber o que está fazendo, saber que não damos conta de tudo. Podemos fazer tudo, mas não tudo ao mesmo tempo, né? Sim. E é perceber o que deve ser priorizado, o que tem de maior importância, né? Sim, nem tudo é prioridade todos os dias. Então, assim, vai ter um dia em que a casa vai estar de pernas pro ar, ou a roupa vai estar esquecida? Vai. Mas, em compensação, são os momentos em que você vai passar com a família, é o momento em que você vai se dedicar à sua área profissional, e assim a gente vai criando, se calhar, momentos ao longo do dia para fazer cada coisa, não para fazer tudo, e distribuir isso ao longo do tempo, para também tentar conseguir conciliar todas essas funções de uma mulher sem estar sempre cansada. Certo. E como é para você o equilíbrio entre estética e a energia nos ambientes? Existe alguma fórmula? É puro feeling? Como é que você analisa isso? Como é que você cria isso? Como é que percebe
essa energia, o equilíbrio entre essa energia e a estética? Não existe uma fórmula. Vai muito, de novo, de cada pessoa. Os projetos, quando a gente pensa na energia da casa, no acolhimento de cada pessoa, nós temos que personalizar tanto o projeto que não existe possibilidade de projetos iguais. É muito difícil. Então, assim, é mesmo a conversa com o cliente para perceber o que aquele cliente precisa e também como a gente fala sobre a decoração e também falamos sobre coaching, então eu passo exercícios para aquele cliente para que não fique parado ali, não é só uma decoração, eu entrego aquele projeto, eu estou entregando a decoração da casa, mas ao mesmo tempo exercícios e várias coisas que a pessoa pode fazer ao longo da vida para sempre estar renovando essas energias boas, nunca cair de novo naquele momento de tá tudo ruim, tá tudo pesado. Então, além disso, falou uma parte importante. Várias partes importantes, é claro, mas uma que chama a atenção é a questão do coaching em si, né? Ou seja, você, através de algumas perguntas, chega a um entendimento do como aquela pessoa gosta, do que aquela pessoa gosta, e mais do que isso, leva realmente a um crescimento daquela pessoa, né? Sim. Então, através realmente destas consultorias, você dá dica de algo, por exemplo, no teu primeiro cômodo você vai fazer desta forma, e com isso ela já consegue perceber como outros cômodos da casa, ou quanto outros pedaços da casa poderiam ser feitos, como que é isso também? Como é que o coaching entra nesse caso? Nesse caso, eu vou dizer que eu uso as ferramentas do coaching, as perguntas, todas as ferramentas usadas normalmente no coaching, para perceber o que é necessário para aquela pessoa, o que ela quer, qual o propósito dela. É tudo muito parecido com qualquer coaching. Mas eu vou fazer com que ela perceba como ela mesma pode mudar os ambientes dela. Eu posso fazer um projeto de decoração, mas eu vou ser mais parceira dessa minha cliente do que mesmo a dona do projeto. Eu vou mostrar os pilares da decoração para que ela saiba onde e como colocar as coisas, eu vou dar dicas. É mesmo um coaching para decoração. A pessoa faz a própria decoração porque se for ela fazer, aquilo vai ter muito mais importância para ela do que ela pagar para alguém fazer para ela. Porque ela entendeu, né, naquele processo. Sim, ela não simplesmente aceitou e engoliu daquela forma e avançou, né? Pelo contrário, vocês trabalham em conjunto realmente o como deve ficar, o que é esperado por aquela pessoa, e daí consegue realmente até incutir, né? Ou realmente trazer aquela pessoa para melhor perceber do como deixar o lar dela com mais alma. Isso. Como deixar o lar dela mais próximo daquilo que ela gosta e de ser um lugar que ela realmente quer passar o tempo e viver, né? Sim. O meu propósito nesse projeto é que a pessoa encontre, ou melhor, que ela se encontre dentro do ambiente dela. Então, o que eu quero é passar para ela todas as ferramentas que ela pode ter, né? Para poder decorar o espaço dela. Vou ajudar, obviamente, não vou deixar ninguém misturar cores que não façam muito sentido, mas essa pessoa mesmo que vai aprender a transformar o seu próprio espaço e com isso ainda aprende outras façanhas, sabe? Pessoas que acham que não tenho nenhum jeito para decoração, não sei pintar uma parede, mas vai lá e pinta. Descobrem. Sim, eles se descobrem. Eles conseguem, e a partir daí, ajudar até outras pessoas da família, qualquer coisa assim. Podem pintar uma parede, fazer um projeto pequeno de do-it-yourself para transformar alguma coisa. Porque isso também é importante. Nem tudo precisa ser comprado o tempo todo, nem tudo precisa ser caro. Às vezes você transforma embalagens em produtos lindos de decoração e a custo baixo. E o fantástico disso é muito do que dizemos aqui realmente no Conversa com Inteligência, né? É o pensar além da média. As pessoas gostam muito realmente de sentar, de reclamar, de falar, isso não tá bom, isso não tá legal, isso, aquilo, o vizinho, não sei o quê.
Mas quantas vezes essas pessoas realmente pararam para poder ver que podem fazer de forma diferente? Sim. Né? Ou seja, o gramado do vizinho está ruim, deixa o teu gramado bonito. Vai que isso inspira o vizinho também a fazer o dele daquela forma. Ou depois, se você fizer um gramado bonito, vai e ajuda o vizinho a fazer o dele. Por que não? Sim. Né? Muitas vezes pode ser até realmente uma porta de entrada, um argumento, né? de começar a conversar e começar uma amizade com o vizinho ou o que for. Né? E então esses pontos são muito interessantes, porque habitualmente nos acostumamos a reclamar e nunca achar que aquela situação é boa o suficiente. Mas também não fazemos nada por isso. Acho que temos uma mania hoje em dia, acho que é só hoje em dia, de reclamar só por reclamar. Às vezes, achamos que a coisa... Precisamos chegar num momento maravilhoso. Eu preciso realmente ter o melhor salário para comprar uma casa melhor para minha casa ser boa, né? Não, para você ser feliz. Você precisa ter um salário bom, você precisa ter uma casa, você precisa ter um carro, você precisa ter muita coisa à espera da sua felicidade. Mas eu acho que é o contrário. Eu acho que nós temos que ser felizes para conseguir ou conquistar essas coisas. Certo? E é interessante porque muitas vezes também quando você quer comprar alguma coisa nova, é interessante que você sempre olha para aquilo, o maior barato, o melhor momento é a busca por aquela coisa. Então você acorda pensando naquilo, você entra na internet pensando naquilo, ainda mais hoje em dia, as redes sociais e todas as questões as suas preferências, os seus gostos de interesse legítimo, já lhe trazem pesquisas que fez, então toda hora aquilo lhe aparece, você pensa, você vai, compra, e muitas vezes na hora que chega em casa, aquilo vira mais um objeto dentro de casa. Né? Então até nisso vale realmente o perceber que muitas vezes não é só o ato do ter, mas o que aproveitar, como aproveitar aquilo que você já tem. Sim, sem dúvida. É uma das premissas do projeto, porque vamos dizer que o meu nicho sejam as mulheres que estão sobrecarregadas, mas muito mais as da classe média que estão realmente sobrecarregadas, que às vezes não tem uma rede de apoio, tem que ficar... Algumas são mães solo. Então, é muito mais complicado delas saírem desse ciclo de coisas ruins, né? O que fica pipocando na cabeça delas é que tudo tá ruim, elas estão sempre correndo e não chegam a lugar nenhum. Então, é a corrida de ratos. Isso. Então, a minha tentativa vamos sair disso, um passo de cada vez, e vamos decorar a sua casa sim, mas primeiro vamos fazer um relatório para saber sobre tudo o que ela já tem. Não vamos comprar um sofá novo. Elas às vezes não têm capacidade financeira para comprar móveis novos. Não, a gente vê o que tem. Se estiver em bom estado, a gente vai dando um jeito. Usa uma manta em cima inicialmente, depois manda estofar de novo, ou quando puder, e se quiser, trocar o sofá. Mas normalmente a gente usa o que já tem, porque às vezes mudando objetos de lugar eles ganham novos significados. Às vezes um móvel que está na sala perdido, num canto, ele pode ser muito bem adaptado no quarto. Num outro lugar, exatamente. Pode não ser bom para aquele ambiente, mas em outro. Sim. Aqui em casa mesmo, por exemplo, a gente vive girando alguns móveis de ambiente, né? Pois. Então... Eu não consigo ficar com a mesma decoração por muito tempo. E eu vou girando os móveis e vou girando eles dentro da casa também. E é interessante porque acaba dando uma sobrevida a um determinado móvel e dando uma nova vida para um outro ambiente, né? Sim, fica tudo diferente. E quando você tem uma coisa pequena, às vezes, transforma um ambiente num lugar completamente novo. Você ganha mais gosto em ficar naquilo ali e observar e decorar. Então, eu acho que é muito válido isso. E falando mesmo das questões das coisas simples, não dá para ver totalmente aqui, mas aqui na parede de trás é um quadro. Pois. Né? O que foi feito? Fala um pouquinho só sobre esse quadro aqui, que depois a gente mostra. Depois eu boto a foto realmente no Instagram para que vocês possam ver o que eu digo. É uma técnica muito fácil. Eu só peguei um lençol velho que tinha aqui em casa. Um lençol velho. Cortei um pedaço dele, mergulhei no gesso misturado em água e fui colando na tela. E depois eu só terminei de passar o gesso no final da tela ali para ficar com uma textura e pronto. Deixei secar. Exatamente. Então, é uma peça de decoração. Pois,
Pois. Pensando até um pouco mais nessas mães sobrecarregadas, ou alguém que queira fazer alguma renda extra, ou que queira ter ou seja, é um artesanato, é uma ideia que a pessoa pode ter, sim, fazer e vender. Né? Ele tem um custo baixo, porque o gesso não é caro, o tecido não precisa ser nada especial e a tela também não é tão cara. Mas sim, ela pode fazer uma renda extra nisso ou decorar a casa dela, tornar bonito sem ter um gasto enorme comprando uma obra de arte. E esse tipo de dica também dá no teu canal também? Sim, nós damos as dicas de do it yourself, transformando o lixo em luxo, não é? Eu acho que é muito válido. Fazer velas artesanais em casa e tudo dá para, no fim das contas, chegar também a virar uma renda extra. Certo. E nessa questão também, voltando ao tema das mulheres sobrecarregadas. Então, como tu misturas coaching também, eu digo, além da própria parte da casa em si, o teu projeto, o teu método realmente leva realmente essas pessoas, essas mulheres a entender melhor as suas dificuldades e realmente sair dessa corrida dos ratos. Fala um pouquinho sobre isso. Sim, como o nome já diz, eu cuido da casa e da alma. Então, a questão da alma aí é também usar o coaching para fazer com que elas saiam daquela corrida de ratos, daquela situação sufocante que elas estão. Elas precisam ver que elas têm saídas, são coisas às vezes pequenas, um exercício por semana, e elas já vão vendo que não é daquela forma o tempo todo, elas só precisam ter uma visão de fora, né? Precisam se afastar um pouco daquilo e saber que realmente elas não precisam estar naquele momento sufocante, naquele, sei lá, furacão de emoções. Mas é só daquela forma, né? Pois, é que a vida, né, o mundo tem muitas oportunidades, muitas coisas pra gente ver. Se a gente foca só no que tá ruim, ou só naquilo que a gente acha que tá ruim, tudo parece que é horrível. É mesmo o que eu trago no método Legatus também, que eu vou falar sobre isso também em outro momento, não aqui, que é mesmo a questão do teu foco. O que foca aumenta. Uhum. Né? Então, se acha que realmente não tem condição de ficar naquela casa, você não vai ter condição de estar naquela casa. Se você foca ao contrário, no sentido de eu gosto daqui estar, aquilo vai ser muito bom para você. Sim. Se você foca realmente no como eu posso melhorar a minha corrida, sair da corrida de ratos, você vai focar, vai botar sua força, vai botar seu desempenho todo em cima daquilo. E é muito interessante, porque realmente no método, junto com meus coaches, o que eu vou muito mostrando, é interessante perceber que quando na primeira sessão, muitas vezes, a palavra é utilizada como curiosidade, no sentido de o que vem dessas sessões, o que vai acontecer, e o que é uma constante durante as sessões é, caramba, isso estava tão na minha cara. Óbvio, precisa ser dito às vezes. Óbvio precisa ser dito, né? E é interessante, realmente, mesmo na questão da sobrecarga, mesmo na questão que, claro, aqui o foco do Casa e Alma é mesmo a mulher que está sobrecarregada e tudo mais, e muitas vezes percebe que a mulher carrega sim esse sentimento maior do que o homem até de eu tenho responsabilidade sobre isso. Mas muitas vezes é parar, é olhar, eu não vou entrar aqui no teu método, deixa que você explique melhor do que eu, mas é o delegar, é o substituir, é ter calendários, é ter realmente momentos, né, que vão trabalhar em determinados temas, prioridades que vão dar naquele dia, prioridades que não são discutíveis para aqueles dias, e assim realmente conseguir sair dessa corrida, sair da sobrecarga e realmente conseguir dar uma respirada melhor, né? Sim. Como eu disse, acaba que é um nicho bem específico, né, nas mulheres sobrecarregadas, mas as histórias pessoais fazem disso uma coisa enorme. Tem um leque gigante de pessoas que me procuram. Então, assim, a gente trabalha, sim, nessa coisa de priorizar aquilo que é necessário por momentos. Precisamos colocar tudo isso num calendário, criar uma rotina. A gente só precisa isso. Ela só precisa criar uma rotina. E quando está falando rotina, não é o entrar numa rotina, né? Ou seja, todo dia acorda, leva a criança, faz comida, faz não sei o que, arruma casa, volta, dorme, né? Não. Isso
é deixar a vida te levar, né? Sim, não é viver no automático. É criar uma rotina, estabelecer momento para trabalho, momento para a família, momento para arrumar a casa. Momento para o silêncio. Sem dúvida. Ainda mais para quem vive numa casa que o marido é barulhento. Sem dúvida. Dentro da nossa rotina, a gente não pode esquecer, no caso da rotina de bem-estar, a gente tem que dar conta de tudo e de todos, porque parece que esse é o papel da mulher na vida, né? Mas assim, delegando coisas, quando há uma rede de apoio, quando não há... Nem só mesmo dentro de casa, né? Sim. Às vezes comprando, né, serviços, por exemplo, em vez de ir ao supermercado, ela faz a encomenda tempo, online. Né? Isso, comprar tempo, porque isso já vai... Em vez de ela estar 2 horas, às vezes, com filhos no supermercado fazendo compra, ela faz online e chega na casa dela, sabe? Eu acho que o custo adicional que isso pode ter, às vezes, é mínimo perto do bem-estar que isso traz. Só nesse pedaço que tu falaste aqui. Fazer compra do mercado online. Mais de 70% do gasto que tem no supermercado são de itens fora da sua lista de compras. Principalmente quando a gente vai junto com o marido. Exatamente. Então, já viu, né? Então, tudo que vai fora da lista de compras, se você planeia aquela semana, organiza a sua ementa, entra no site de muitos supermercados hoje em dia, tem entrega grátis a partir de um determinado valor, por exemplo. Uhum. Então, com essa brincadeira, você escolheu o dia que compra, pegou muitas vezes promoção, que naquele dia é o dia da promoção, não comprou os 70% de produtos supérfluos. Não vai comprar as besteiras. Não vai comprar besteiras. Além disso, economizou seu tempo, porque não precisou sair de casa, não precisou pegar carro, não precisou enfrentar trânsito, não precisou procurar fila. Então são alguns detalhes, então fica até mesmo uma dica que pode realmente ajudar, né? E mesmo na questão do mercado, por exemplo, vá sempre com uma lista aí, sem fome. Sempre com a lista, sem fome, e atenha-se à lista. E um ponto muito interessante que muitos supermercados hoje em dia já possuem também um sistema que você mesmo pica, identifica, escaneia, registra o produto que você está levando, e ao invés de entrar naquelas filas monstruosas para poder passar pelos caixas, vai um caixa especial, ou muitas vezes nem um caixa especial, paga pela web, que gera um códigozinho que você passa realmente na máquina, saiu, acabou. Então, o que nós costumamos fazer, né? Ou seja, as compras durante a semana, as compras para a semana realmente entram no plano, né? Compras toda aquela compra para a semana, principalmente coisas pesadas, carnes e tudo. Dá para colocar aqueles momentos em preto e branco, né? Só um pouquinho, tá tendo uma obrinha. Eu não sei se é uma obra ou se é uma composição, né? Eu acho que pode ser alguém também trabalhando com a própria casa, botando mais alma dentro de casa, né? Pois, espero que sim. Vai ver alguma pessoa que segue teu canal e tá pondo em prática. Então, dizia eu, quando eu vou ao mercado, utilizo sempre uma aplicação. Então, enquanto as pessoas estão a entrar na fila, eu já estou dentro do carro, voltando para casa e pronto. Né? Então, muitas vezes, são detalhes tão pequenos no nosso dia que nos passam despercebidos. Fazemos realmente aquilo pela força do nosso hábito e muito desse hábito nos transforma o nosso dia em dias apertados, em dias confusos e tal. E muitas vezes precisam de algumas adaptações. E mesmo a questão do como a casa se configura pode te ajudar realmente a trabalhar com esses hábitos. Sem dúvida. Esses micro hábitos que destroem o nosso tempo. Sim, é aquela questão, a gente precisa sempre aumentar o atrito quando a coisa não é legal e a gente está querendo evitar, e facilitar, né, tirar o atrito para facilitar outras coisas. Foi? Eu acho que assim, o tempo que se poupa e o dinheiro que se poupa, como você estava dizendo, com uma compra online, depois que você já criou mais ou menos a ementa da semana, já sabe mais ou menos o que você precisa, você poupa dinheiro porque não vai comprar coisas a mais que às vezes apodrecem na geladeira porque não foram usadas dentro do prazo certo. E
Pensa só, o tempo, as 2 horas que você estaria, 1 hora que estaria dentro do supermercado fazendo a compra, você pode estar fazendo uma leitura, você pode estar fazendo um skincare, você pode estar fazendo uma coisa para você, um ginásio. Um momento de ficar quieto. Que é o bem-estar que a gente precisa. Claro. Né? Dentro da nossa rotina também temos que ter momentos de bem-estar. Um hobby, por exemplo, fazer uma pintura, um bordado, qualquer coisa. E eu sou totalmente a favor que as pessoas tenham um hobby e que façam coisas com as mãos. Eu acho que isso enobrece muito a pessoa, você criar coisas com as suas mãos. Sim, sim. É assim, é porque eu acho interessante do criar com a mão, porque você vê o resultado e assim como os filhos, a gente fala, foi o que fiz. Sim, sem dúvida. Né? E tu consegues olhar e ter a noção do empenho que foi colocado ali, o tempo que foi colocado, o teu pensamento, o teu raciocínio, às vezes até o seu alívio para poder criar. E vamos dizer que, enquanto você cria com as mãos, vou dar o exemplo de uma peça de crochê, por exemplo. Enquanto você está ali, você acha que está só pensando nas contagens das casinhas e tudo mais, mas acaba que é quase uma terapia. Você consegue ali, às vezes, você pensa em algum problema e já consegue. Com os nós da linha, você vai desfazendo nós da cabeça. Muito, olha, se tiver que anotar uma frase, como falam de novo, com os nós da linha, você desfaz o nó da cabeça. Olha que boa frase, hein? Então isso pode virar até um bordão pro teu canal, né? Eu acho que sim. E é mesmo isso, porque voltamos à questão do próprio foco. Quando você está focado no problema, você não consegue ver a solução para ele, né? Então realmente na hora que você se distrai com alguma coisa, é como a gente costuma dizer na tecnologia, quantas vezes eu não resolvi um problema do meu programa na casa de banho? Ou seja, estou ali tentando, não compila, não executa, não funciona, está dando problema, não avança, o que acontece? Não sei. Levanto, vou tomar um café, vou à casa de banho, vou conversar com um colega, na hora que eu sento, por efeito de mágica, parece até que um gnomo ou alguma coisa passou por ali, acertou o programa. Muitas vezes aquilo dá o estalo e faz funcionar. Isso já foi comprovado, né? Que a gente consegue soluções para os problemas, por pior que eles sejam, quando nós estamos relaxados. O problema é que quase nunca estamos relaxados, estamos sempre vivendo no automático. Sempre ocupada, né? Sim. E entra a questão da visão em túnel, né? Ou visão em funil. Então, quanto você mais bota foco em alguma coisa, mais a sua visão estreita em cima daquilo. Ela fica limitada. Então fica limitada aquele problema e não consegue sair dele. E um ponto que tu colocaste que eu achei interessante. Então, o que te mais emociona nos feedbacks de quem acompanha o Casa e Alma? E já rolou alguma história que te marcou profundamente? Olha, é uma pergunta difícil de responder essa, porque acho que todo feedback para mim como é que eu posso dizer? É muito satisfatório. É porque é o meu trabalho ajudando a pessoa do outro lado. E ajudando não só a cuidar da casa, ela passa a ter mais gosto pela casa, mais gosto pela vida. Ela passa a ter uma visão diferente do mundo. E isso é completamente... Um gosto diferente pela vida. Pois, e isso é fantástico. Você tirar, às vezes, uma pessoa... Não vou dizer a depressão. Pessoas com depressão a gente não pode cuidar. Um psicólogo, procura um tratamento específico, porque é lá que vai ser resolvido. Mas é que, às vezes, ela está num pós-depressão, já teve alta médica. Muitas vezes não está nem na depressão, né? Está num momento triste, numa fase mais azul da vida, né? Uma fase mais down. Às vezes é um momento em que as coisas não estão acontecendo como ela espera e tudo mais. E é tão bom poder ver cores nessa pessoa novamente. E isso pra mim é o que vale a pena. Então, assim, meus feedbacks são sempre fantásticos. Muito bom. E se tua casa fosse uma pessoa, como você descreveria? Pera que aí foi assim, a minha cabeça de Fantástico Mundo de Suzaninha. Traz ela pra fora. Eu acho que cada pedaço da casa eu acho que teria até um sotaque diferente. Tipo... Cada pedaço da casa tem um sotaque diferente. Eu acho que sim, porque ali o corredor onde estão as guitarras e tudo tem um sotaque bem britânico, na verdade, né? Totalmente britânico aquele ali, mas aquela parte ali eu ainda não decorei, não é? Ela foi tomando forma sozinha. Certo. Os instrumentos foram aparecendo, a gente colocou o quadro. Eu sinceramente ainda acho que faltam instrumentos ali.
Mas só 3 guitarras, um piano... É que não há espaço para isso. Nós conseguimos transformar um hall em um quarto de instrumento, assim. Um quarto de música, Um quarto de música. É interessante porque os instrumentos ficam acessíveis, de vez em quando surge música pela casa. Eu acho isso fantástico. Olha a alma na casa, né? Pois. Então, realmente, é no meio do caminho que fica. Uhum. E a qualquer momento, alguém para, toca uma música, e isso incentiva até as próprias crianças. Olha a questão do atrito, novamente. Uhum. Removendo o atrito, as guitarras estão ali em pé. E o cabo está passado no chão, ou seja, não tenho nenhum trabalho de tirar de bag, nem nada disso. É passar e tocar. Então, se vocês acharem interessante, comentem aqui. Casa e alma e instrumentos musicais. Não, mas realmente, eu acho que cada canto da casa tem jeito. Aqui, por exemplo, a sala, eu quis dar um ar mais toscano, tava uma coisa assim sobre o sol da Toscana quando a gente mudou, e eu fiz essa parede assim, parece que ela já tá ali meio acabada com o sol, com a chuva, mas quis essa coisa do calor, do aconchego, mais as plantas que a gente vai espalhando em todo canto. Eu acho que vamos dizer que a sala tenha um sotaque meio italiano. E é interessante porque eu sou um apaixonado por montar puzzles, né? Quebra-cabeças. Então, eu tenho para mais de 10 puzzles, alguns com 3, 4 mil peças montadas, mas eu não consigo botá-los todos pendurados em parede, senão a casa seria um eterno puzzle. Mas os que ficaram aqui na sala, inclusive, é a própria Mona Lisa. A Mona Lisa. Uhum. Que me deu um trabalho terrível de montar, mas está ali montada. É um momento da distração. Montar o puzzle é realmente um hobby, no sentido de que eu identifiquei como realmente desestressar. Uhum. O momento que eu estou montando os puzzles é aquele momento que nada me ocorre na cabeça, a não ser perceber que aquela pecinha encaixa na outra, se é azulinho, se é azulão, se é preto, se é marrom. É isso que eu me foco ali. Não penso em mais nada naquele momento. Então aqui na sala temos sim a Mona Lisa, temos ali a própria Fiore. A Fiore. Que também está aqui ao chão, né? E fica interessante realmente como é apresentado, porque quando entra logo na sala já está a Fiore ali. E que não tem nada a ver com a Itália, mas tem aqui também o do Batman que acabou ficando... O Batman só está aqui porque ele ainda não conseguiu uma moldura. Essa tem que receber a moldura, então. Então, cada pedaço da casa teria um nome, teria um... Sim, eu gosto, porque eu acho que a alma da casa não está só no que a gente vê. Aliás, a alma de nada. A gente precisa perceber os cheiros, os sons. Então, assim, eu acho que as músicas que eu coloco também, tudo isso ajuda a criar a alma da casa. E os cheiros. Então, assim, eu tenho mania mesmo de colocar cheirinhos para dias, às vezes. Às vezes eu quero... Não tem o cheiro da casa, tem o cheiro daquele dia. Às vezes um incenso diferente, às vezes os óleos essenciais para dar um cheirinho diferente e trazer mais às vezes coloco maçã com canela porque eu quero uma coisa mais quentinha no inverno, às vezes coloco um floral para dar uma leveza. E é sempre engraçado porque nossos amigos ou amigos que conhecem a casa há pouco tempo também sempre comentam sobre isso, né? Uhum. Que entram, sentem uma energia gostosa dentro da casa, um cheiro, geralmente comentam: nossa, sua casa é tão iluminada, é tão cheirosa. Né? Tivemos um senhorinho anteriormente, inclusive, que ele passava na rua e com todo orgulho ele falava: olha como é iluminada a casa dos meus inquilinos, né? Então isso é muito interessante, né? Essa personalidade, o trazer o cheiro, o trazer realmente aquele ponto que marca realmente a casa, né? Sim, que acaba que é uma coisa que passa despercebida, mas é muito importante até no marketing. Você entra em lojas tipo Melissa. Todo mundo fala em Melissa, sabe qual é o cheiro. Uhum. A Martin, lá no Brasil, tem um cheiro característico. E muitas outras lojas têm um cheiro associado. Mas às vezes a gente não percebe. Certo. Mas aquilo passa a ser marca registrada. Aquele cheiro fica registrado na sua cabeça. Sim. Como sendo daquela loja ou daquele local. E muitas vezes a própria casa, né? Fica com aquele cheiro que registra como sendo daquele momento, daquela casa. E também a gente usa isso dentro do projeto também. Eu sempre dou dicas de óleos essenciais para os meus coaches, porque assim, os óleos essenciais já são usados há milênios e eles têm propriedades de cura,
né? Às vezes você está num momento mais triste, você usa um óleo de laranja doce, por exemplo, e aquilo, só por você sentir aquele aroma... Parece que não, mas é verdade. Aquilo já transforma a sua alma, né? E a gente vai usando também os óleos essenciais, cada um num momento também, porque isso também ajuda a criar a alma do ambiente e ajudar a alma da pessoa. Muito bem. E quais 3 objetos não podem faltar numa casa com alma? E por quê? 3 objetos não podem faltar. Difícil, mas eu acho que... talvez não seja um objeto em si, mas coisas que tragam aconchego. O que pode ser um sofá super macio, né? Aquele que você deita e se sente aconchegado. Às vezes uma mantinha em cima do sofá também já traz as almofadas. Eu acho que precisa ter textura confortável, um cheiro e tal, e as cores. Tudo isso, para mim, está muito associado. Então, precisa ter o aconchego, né? Que são nessas coisinhas. Precisa ter referências à sua história. Boa. Né? Pode ser imã de geladeira de viagem. De alguma viagem que alguém trouxe para você. É que você esteve lá, ou alguém lembrou de você lá e te trouxe aquilo, ou você já foi e lembra do lugar, ou você assim, eu acho que eu quero ir nesse lugar, sabe? São referências, né? Mas eu acho que coisas que remetem à memória e música. Assim, aí pode ter um toca-discos, uma coluna tocando as streams, mas aí não importa, mas tem que ter música. Né? Eu diria também, para mim, iluminação. Eu gosto também, claro. É porque claro. Iluminação para mim é uma coisa tão obrigatória que... Pois, que nem entra nessa. Música, para mim, não precisa nem dizer. O meu próprio canal String and Beats tem sempre música nova lá sendo colocada, tem sempre evento tocando. Música, para mim, a qualquer momento é música. Eu acho que a vida funciona com trilha sonora. Exatamente. Mesmo o Escuta Essa, né? O Escuta Essa são diversos trechos de música, inclusive, que muitas vezes passam despercebidas e tem uma mensagem interessante ali dentro, né? Então... Terça-feira tem sempre realmente uma story que fala sobre o Escuta Essa e algum trecho de música e tudo, e remete a isso. Então sim, a música faz todo sentido. Então a claridade, música e a sua família. Porque eu acho que se não tem a família dentro de casa, é só um quadrado, mais nada. E olha que eu sou engenheiro, né? Então o quadrado é a forma perfeita para mim. Então, tem alguma crença sobre decoração que você adora desconstruir no teu conteúdo? Sim, uma crença, não. Porque, assim, existem muitas coisas no sentido de técnicas de decoração, nomeadamente o Feng Shui, não é? Que é uma técnica milenar, muitas pessoas gostam. Eu digo que não sou uma seguidora do Feng Shui. Mas se eu pegar um cliente que goste disso, a gente trabalha em cima do Feng Shui também, na questão da prosperidade, da saúde, essas coisas, não tem problema, a gente faz. Mas assim, desconstruir uma crença, acho que não. Só se calhar for as misturas de cores, assim, que às vezes pode ser que dê bom. Assim, vermelho né? e preto, por exemplo? Não, isso não vai dar bom. Esse não. Mas, ou seja, mesmo pensando na questão do coach, do acompanhado, fazer, ou seja, você consegue até, talvez não desconstruir, mas melhor encaminhar qual que é o melhor, ou a melhor maneira de montar aquela casa, com a melhor maneira de ter aquela casa, com a melhor maneira de construir uma rotina para dentro daquela casa. Aí sim. Bom, é que eu estava pensando mais na parte casa, né? Sim. Mas sim, na parte do coaching, aí sim a gente quebra muitas crenças. As pessoas chegam com muitas crenças limitantes. Todas. E aí sim temos que decodificar aquilo tudo e mostrar para aquela pessoa que não é daquela forma, fazer com que ela reformule, né, os pensamentos e recrie uma crença baseada no que pode ser que seja de verdade, não aquilo que ela foi ouvindo ao longo da vida.
Porque tem muitas pessoas que chegam com uma carga pesada, né, psicológica, que desde criança ouviram que não iam para frente, não iam dar certo, e hoje em dia só acham que são assim, porque ouviram isso. Da crença limitante, claro que não vamos ter aqui o tempo para poder aprofundar, e também não é o propósito em si, podemos ter sim realmente um outro podcast falando sobre crenças limitantes. Se acham que é interessante um podcast sobre crenças limitantes, escreva aqui, crenças. Nós vamos perceber e vamos fazer sobre isso. E realmente como crenças limitantes, algo muito simples, falando até mesmo da questão da casa. Eu não vou comprar uma cadeira boa, não vou comprar uma cama boa, porque eu já uso aquela da minha avó, que foi onde minha mãe nasceu, que onde eu não sei o quê, e eu não preciso comprar outra porque a cama é cara e essa cama aqui já me serve. E se limita aquilo. Tem a crença de que não precisa fazer uma mudança na vida, porque aquilo já está muito bom e ponto, acabou. E porque já tem aquilo que remete. Não, tira uma foto dela e guarda. E compra uma cama nova que seja confortável para você. Pois. Que seja melhor no teu ambiente. Que seja mais confortável para tua coluna. Sem dúvida. Que seja tamanho proporcional realmente a teus sonhos. Tem que ser a cama que te comporte, né, e te conforte, né? Você precisa de uma boa noite de sono. É claro. A não ser que tenha uma cama que seja, assim, espetacular, era da minha bisavó, mas ela tá muito ok, eu vou dar um jeito nela para ela ficar, assim, mais ao meu estilo, desde que coloque um colchão novo também para você ter uma boa noite de sono também, né? Aí, ok, a gente pode até permanecer com os móveis antigos, mas eu acho que eles precisam sempre dar uma repaginada. Pronto, aí voltamos à questão, né, do que é o antigo, do que é o lixo podendo virar um luxo, né? Sim, mas às vezes tá ok reciclar. Não é bem uma reciclagem, mas o manter, Mas até nesse momento a pessoa vai quebrar a própria crença de que não pode fazer algo melhor. Sim. Né? Então ele vai ultrapassar essa crença limitante. Sim, ele vai fazer o estilo dele, né? Mesmo que seja um móvel com 200 anos, mas vai estar o estilo dele e vai estar ambientado no ano atual, com a decoração atual. Não vai ser aquela cama que parece que pesada, que carrega todo o peso arrastando da história. tudo, sim. Isso não dá. Até porque, aí vamos para energia. Se você tem um quarto com uma cama dessa, que parece que está carregando peso, como é que você quer que a sua vida ande, sabe? Não vai fluir, tá tudo... âncora. Sim. E no mau sentido. No mau sentido. Então, como você enxerga o papel do Instagram e do próprio YouTube nesse movimento de transformar casas em espaços de cura? Acho que temos muita sorte de ter o Instagram agora, por ser uma ferramenta de fácil acesso, né? Todo mundo tem acesso ao Instagram, basicamente, e é democrático, porque todo mundo pode chegar aos nossos conteúdos e poder melhorar, poder ter insights. Uma ideia, né? Pois como nós dissemos, aquela voadora, né? Sim. Algo tão óbvio que está na frente e de repente faz-se o estalo, faz-se a luz. É que às vezes a gente só precisa passar uma informação que vai fechar a sinapse na pessoa e ela fala assim, nossa, por que eu não pensei nisso antes? Isso é muito o papel do coach, né? O coach não é a pessoa que mais sabe sobre aquele assunto, muitas vezes. Aí é um mentor. Mas o coach é aquela pessoa que consegue, através das perguntas, te levar a perceber coisas que são tão óbvias que você incorpora, entende e ultrapassa aquela barreira média onde todos nós vivemos, né? Sim. Então, mesmo como diz Napoleão Hill, lá no Mais Esperto do que o Diabo, 98% da população vive alienada. E quando diz alienada, é sem perceber que pode ter um potencial maior do crescimento, pode ser diferente do que faz hoje em dia, ou às vezes até pior. Cai em todo o truque e armação que a nossa mente destrutiva nos traz. Mas isso também é um tópico para outro vídeo. Temos muitos vídeos para daqui para frente. Exatamente, são outras coisas. Então, para quem está começando agora, por último e não menos importante, tem umas tantas perguntas aqui, mas já vamos aqui com bastante tempo. E eu tenho aqui também umas surpresas para lhe fazer. Aproveitando o Dia das Mães, que é o dia que esse podcast vai ao ar. Então, para quem segurou até agora, para quem aguentou até agora, já sigam realmente o canal, ative os sininhos, ative a notificação para receber sempre quando sai um conteúdo novo. Sigam Conversa com Inteligência no Instagram e no próprio YouTube. E sigam também o Casa e Alma. Sim. Então,
Uma última pergunta, antes de eu mostrar a surpresa que eu preparei para você aqui. Ai, tô ficando nervosa. Então, segure mais um pouquinho, que a surpresa realmente também vale a pena. Então, para quem está começando a criar uma casa com mais alma, está começando uma nova vida, está casando, está saindo de casa e começando a morar sozinho, está juntando com os amigos, enfim, tá montando uma casa agora. Por onde começar? E o que deixar de lado sem culpa? Ok. Eu posso dizer, eu acho que pode, para começar, segue lá, o casa.e.alma. Sim. E depois disso? Por onde começar? Se tiver sozinho, é mesmo fazendo um exercício de autoconhecimento. O que você precisa realmente no seu lar? Porque às vezes a questão do mobiliário varia de pessoa para pessoa. Nós é que achamos que toda casa precisa ter sofá, e às vezes não é bem assim. Pois, é verdade. O que é necessário para o seu espaço? Aquilo que é necessário que você tenha. Aqueles 3 itens lá que nós falamos, por exemplo. Sim. Mas eu digo até assim, é que às vezes a pessoa vai morar num estúdio. Não necessariamente ele vai precisar de um sofá e de uma cama. Porque vai ser um ambiente só. O que ele precisa? Ele precisa de um sofá? Não, sem um sofá eu não vivo. Então compra um sofá que vire cama, né? Um sofá-cama já vai resolver o problema dele. Então assim, precisa saber o que é necessário. É primeiramente identificar o que é necessário, né? Eu acho que sim. Então pensa lá, é identificar o que é necessário. É que na realidade eu acho que tudo parte do autoconhecimento. Né? Porque às vezes o que você precisa vai contra as ideias que a sociedade tem e isso limita as pessoas também. Pois é, e muitas vezes você recebe um amigo, ou às vezes até seus pais entram na tua casa e falam: mas aqui não tem tal coisa. Tal coisa é importante na casa deles, não necessariamente na tua casa. Às vezes nem na casa deles é importante. Às vezes, exatamente, voltamos às crenças, ou seja, eles entenderam que é necessário ter aquilo. Pois. Né? Então, coisa muito simples. Eu olhei ali e lembrei. Telefone fixo dentro de casa. Hoje em dia todo mundo está conectado pelo telemóvel e tudo mais, não precisa de um telefone fixo. Né? Mas muitos ainda falam, mas você não tem um telefone fixo no caso de uma emergência. É que às vezes é cultural. Por exemplo, mudando de país, a gente percebe que assim, me faz falta, mas a gente vive sem um tanque. Né? No Brasil é impossível pensar numa área de serviço sem tanque. Aí aqui a gente tem que dar um jeito. Ok, me faz falta sim, pra mim sim, mas pra muita gente que vem pra cá não faz a mínima falta. Então acho que você precisa avaliar o que é necessário para que você viva. É importante, o que é necessário e não necessariamente o que você quer. Sim, né? Tem que ser o que é necessário para que você possa viver bem dentro daquele espaço. E pensar o que você gosta, que é o seu espaço. Então você tem que chegar do trabalho, abrir a porta e falar assim: cheguei na minha casa. Então você tem que, o que você gosta? Quais as cores você gosta? Porque também ninguém vive bem no branco não, tá bom? Pense em alguma cor. Pensa no hospício, que é branco. Não, nem os hospitais mais são brancos hoje em dia. Aliás, tem até uma teoria que dizia que eram usados em campos de tortura, ambiente totalmente branco, e deixava o sujeito lá, tudo branco. É fácil de deixar qualquer um doido. Com certeza. Que mais? É o que é necessário, o que você gosta, o que te traz sentimentos bons, né? Aí a gente entra naqueles pontos do acolhimento, do aconchego, das texturas, das memórias. Eu acho que isso é o fundamental para quem está começando. Não fica só olhando o Pinterest querendo copiar, porque às vezes você vai gastar um dinheirão fazendo uma super decoração e quando você estiver lá dentro você não vai se sentir pertencente àquele espaço. Então não vale a pena. Não vale a pena. E o que pode... E o que pode ser deixado de lado sem culpa, né? Acho que foi... O que pode ser deixado de lado é aquilo que não lhe pertence, que não é do seu gosto, o que é a opinião dos outros, o que é a maneira que os outros pensam. O que é cultural apenas, o que é a sociedade que vai te impor, ou seus pais ou amigos. E algo muito importante, uma coisa que você pode deixar de lado sem culpa toda vez que chega na sua casa,
é tudo aquilo que você vem carregando do mundo exterior. Ah, sem dúvida. Que seja a porta da tua casa realmente um portal onde toda energia negativa, toda preocupação ficou lá fora, e dali da porta para dentro você tenha sempre o seu melhor, a sua melhor forma sempre ali para dentro. Eu acho que o portão da casa, o portão do prédio é o lugar para a gente dar uma paradinha, respirar e abandonar tudo o que não pertence à sua alma, né? Então, os problemas no trabalho, as coisas que acontecem no trânsito, não carreguem isso para dentro da sua casa. Fica lá fora. A energia da sua casa, ela vai variando de acordo com a sua. Então, se você chega com muitas energias, assim, de energias negativas, de brigas ou qualquer coisa, a sua casa vai adoecer. Então, isso nós não queremos, não é? Então, que deixe tudo para fora. E mesmo hoje em dia, no meu caso, eu trabalho 100% remoto. E mesmo antes, assim que eu termino o meu dia, eu trabalho dentro do meu quarto, onde eu durmo, onde nós dormimos, né? Ou seja, o nosso recanto. E que nem é uma boa solução. Que não é muito mas é onde pode ser, pois. Né? Mas na hora que eu fecho o meu computador, eu muitas vezes me atiro na cama, fico ali uns 5 minutos sem ouvir, sem falar nada, sem pensar em nada, sem pegar em telefone, sem pegar em nada, porque é como se fosse realmente o portal da casa. Uma vez que eu estou trabalhando dentro de casa, eu tenho que deixar aquilo tudo embora para poder realmente estar 100% com a minha família. Então são coisas que são importantes, sim, né? E cada vez que você vai ficando mais velho, né? Então cada vez que você vai realmente aprendendo e trazendo as questões do coach, as questões mesmo do estoicismo e tudo, e passar a pensar realmente melhor nisso, você consegue ter uma melhor versão para si, para a família e para sua casa. Sim. Então, mas, muito bem. Não, deixa eu só falar uma coisa antes. É que, já que estamos falando nisso, no seu momento de largar de esvaziar, o momento reset. Eu só diria uma coisa. Em vez de sair do escritório, né, e ir para a cama... Onde eu durmo? Seria melhor você abrir a porta, ir para a varanda e largar para lá. Porque dependendo do dia eu caio da varanda até, né? Mas... Não caia da varanda, mas... é só porque as energias, elas vão permanecem. Ficar na cama. Pois. Exatamente, no direito. Pronto, então, anotado, vou passar a fazer dessa forma. Terminar de trabalhar, abro, tem uma varanda maravilhosa no fundo de casa, onde temos várias plantas lá também, que são as plantas que eu cuido. Respira lá fora. E volto para dentro de casa. Sim. Então eu uso a porta da varanda como esse portal. Muito bem, muito bem. Então, a surpresa que nós temos aqui, na verdade, eu fui atrás de alguns seguidores do canal. Tá? Então, eu fui atrás no bom sentido, obviamente, né? Não sou nenhum stalker nem nada. Então, eu pedi para alguns seguidores que pudessem fazer um vídeo e falar um pouco sobre a experiência que eles têm ao seguir realmente o Casa e Alma, a ter as consultorias com a Su. E, claro, muitas pessoas fugiram, mas eu consegui trazer aqui realmente duas muitíssimo especiais e eu espero que você goste. Então, nessa televisãozinha aqui no monitor, se prepara lá para a surpresa. Ai. Olá, tudo bem? Eu sou a Priscila e hoje eu vim aqui para falar com vocês sobre um projeto muito lindo de uma amiga, que é o Casa e Alma. Esse projeto pode parecer que ele nasceu agora, mas é um projeto que ela desenvolve, olha, há muitos anos. A Sussu é uma amiga muito querida, nós temos mais de 10 anos de amizade. E durante todo esse período aí, de anos e anos de conversas, de muitas conversas, ela sempre de uma forma muito respeitosa, muito acolhedora, muito carinhosa, trouxe... frases, trouxe pensamentos, trouxe algumas questões que sempre me fizeram muito refletir de como eu me trato, de como eu trato a minha casa, de como eu cuido do meu ambiente, de como eu cuido do meu bem-estar. E hoje eu posso olhar para os pedacinhos da minha casa e enxergar direitinho aonde ela tocou meu coração. Porque cada detalhe que eu penso na minha casa, cada cantinho que eu penso em organizar, em deixar mais acolhedor, mais especial, para que eu me sinta bem na minha casa, para que eu me sinta confortável e acolhida, mas que a casa também me receba
com a minha personalidade, com a personalidade da casa, e a gente possa junto florescer e viver em harmonia, ter um ambiente de paz, ter um ambiente tranquilo, um ambiente que promova bem-estar. E é isso que o Casa e Alma faz. E é isso que a Sussu faz muito bem. E vem desempenhando aí há muitos anos. Muitos e muitos anos. Eu sou muito grata por essa amiga. Eu sou muito grata por todas as conversas, todos os ensinamentos. Que hoje, se eu levo a vida um pouquinho mais leve, se eu tenho um pouquinho mais de tranquilidade e menos crítica a respeito de mim mesma, é por causa dela. Então, assim, Sussu, um beijo, muito obrigada. Eu te amo do fundo do meu coração. E esse projeto é lindo, é incrível e é gigante. Tá? É gigante como você. Te amo, minha amiga. Um beijo. Vou chorar. Você quer fazer algum comentário ou posso abrir o próximo vídeo? Eu não sei se eu consigo. Aproveita agora, faz um comentário antes de eu puxar o próximo. É meio... Assim... Ai, como é que eu vou falar agora, gente? Agora tá tudo meio trancado aqui, assim. São lágrimas querendo sair. Mas eu também te amo muito, Pris. E assim... Eu não sabia que, nossa, o meu projeto e a minha forma de ser tinha tocado tanto assim nela, né? Assim, ela é minha amiga já tem quase 15 anos. Mas pronto, é que a gente conversa com as pessoas, a gente vive com as pessoas e não necessariamente a gente percebe o tanto que a gente pode tocar uma pessoa, né? Então isso foi surpreendente para mim. Eu amei. Palavras de incentivo e o exemplo arrasta. Pois. Né? Então, sim, a Pris é uma amiga sempre querida, vive dentro da nossa casa, vê como vivemos, vê como fazemos, discutimos sempre, muito, no bom sentido, né? E é ótimo, realmente, ver realmente essa colocação dela, essa gratidão e essa parceria que ela sempre tem com a gente. Né? Ela tem, muita. Então, realmente, um coraçãozinho também. Beijo, comadre. Coraçõezinho. Então, próximo. Só consegui de 2 seguidores, tá? O pessoal ficou todo tímido. Ó. Então, é sair da média, é ir para fora da sua zona de conforto e conseguir realizar o que é preciso. Então, vamos lá. Mesmo para Su, não está sendo nada fácil estar aqui no podcast. Aparecer na frente das câmeras é tão complicado. E ainda mais à minha frente, que habitualmente falo muito, converso muito, trago muita coisa, e assim... E eu não falo. Exatamente. Então, a próxima, prepara o coração, vamos ver se vai conseguir ouvir, que tá um pouquinho baixinho esta. Oi, mãe. Eu queria falar pra você que eu te amo muito, você é a melhor mãe do mundo, né? Eu queria dizer que seu abraço e seu carinho torna tudo mais fácil na minha vida. Eu gosto muito de você. Eu só tenho a agradecer por tudo que você tem feito e boa sorte com o Casa e Alma. Eu sei que vai dar tudo certo, mas tem que se focar nisso. E é isso. Te amo muito e obrigada por tudo que você já fez na minha vida. Então, assim fica mais difícil ainda aparecer na frente das câmeras, né? Daqui a pouco tá maquiagem borrada. O que dizer de Maria Antônia, né? a Sofia fugiu. Tentei que ela gravasse, eu não quero aparecer. E pronto, tá eu bom. percebi, mas... Filhas adolescentes, dá nisso. Pois, com o tempo elas estão mais sumidas do que eu, né? Elas só gostam de olhar os ecrãs, elas não aparecem. Mas Maria Antônia é uma das minhas principais incentivadoras para qualquer coisa que eu fale. Eu falo assim, vou fazer... Ela, faz. Então, assim, é complicado falar dela nesse momento, mas ok. Eu adorei o depoimento. Estou até em dívida com ela, porque tem que fazer o projeto do quarto dela também. Uhum. Eu só estou esperando que a gente está entrando nessa zona do fazer um coaching com ela, para ela se conhecer melhor. Depois a gente faz o projeto do quarto para saber o que ela gosta neste momento. Nesse momento. Neste ela momento. Tá no momento de cada dia um conhecimento, um gosto diferente. Cada semana é uma coisa nova e se calhar daqui a pouco eu vou ter que
misturar tudo isso para fazer Bota uma interrogação gigante. Sim, logo na porta. Então, depois dessas homenagens, alguma mensagem que tu queira deixar para os meus seguidores, para os teus seguidores? Então, para todos os seguidores, né, os de Casa e Alma e os do Conversa com Inteligência, eu acho que a minha principal mensagem deixe de fazer as coisas porque os outros querem ou porque a sociedade quer. Faz aquilo de acordo com as suas vontades, aquilo que você gosta, e vai atrás dos seus sonhos. Não deixa nada limitar você, nem as crenças, nem as pessoas, nada. Simplesmente vá atrás dos seus sonhos, foca, se conheça, isso é muito importante, e siga sua vida com mais leveza, cor, e se precisar de uma decoração, estamos aí. Muito obrigado. Obrigada a você. Inauguramos assim o podcast no Dia das Mães. Pois. Feliz Dia das Mães. Obrigada. Feliz Dia das Mães especial. Feliz Dia das Mães para todas as mães. Para minha mãe querida, Dona Lindóia, um beijão. Não seria nada se não fosse você. Feliz Dia das Mães para minha mãe, Sueli. E para todas as mães que a gente conhece. Então, muito obrigado. Então, não deixem de seguir o canal. Os canais. Ative as notificações para sempre ser entregue para vocês um conteúdo maravilhoso como esse. Compartilhe com seus amigos. Se acha que essa mensagem faz sentido para outras pessoas, faça essa mensagem chegar aos outros. Então, esse é o Conversa com Inteligência, o canal de quem busca liderança, crescimento e alta performance. Eu sou Vinícius Meyer, especialista em desenvolvimento e liderança, e aqui você encontrará insights poderosos para desbloquear o seu potencial e se destacar tudo o que faz. Muito obrigado. E até o próximo. Tchau. Tchau.